É com muita alegria que eu quero falar um pouquinho da palavra de Deus, que é um salmo muito bonito, igual já o Antônio Candim falou no início, que quando você pedir uma graça a Deus, tenha certeza que essa graça, Deus, se for da vontade de Deus, ela vai ser realizada. Rosária reza todos os dias: se for da vontade de Deus, que eu alcance o meu pedido. E o salmo vem falar para nós das misericórdias de Deus, porque Deus é todo misericordioso. Nós somos todos pecadores, mas Jesus Cristo, pelo seu sangue redentor, nos alcançou a salvação. E ele fala no Evangelho: pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta se abrirá. Então, o que Jesus quer de nós? Que a gente não fique estagnado, que a gente não fique parado diante da dificuldade, porque todos nós vamos passar por provações. Um dia para um dia para outro, de uma forma ou de outra. Neste mundo, nessa terra, a gente vai ter sempre provações. Essas provações servem para alimentar a nossa fé e para a gente ficar um pouco mais perto de Jesus. Porque prestem atenção, quando as coisas estão bem em nossa família, muitas das vezes a gente até esquece de Deus. Muitas das vezes, quando a gente está em plena alegria, a gente esquece de falar o nome de Jesus. Aí quando a gente tem uma dificuldade, uma doença, um problema, a gente volta para Deus. Então não vamos esperar essas coisas acontecerem para a gente voltar para Deus, não. Jesus é misericórdia, Jesus é compaixão, mas Ele quer que a gente esteja perto dEle e fale para Ele dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Mas mais do que tudo isso, a gente precisa ter fé, igual foi Santo Antônio. Santo Antônio, seu nome é Fernando. Depois ele mudou o nome para Antônio. E a história de hoje vai falar justamente do milagre. Qual que é esse milagre? Nós vamos ver dois milagres na mesma história. É a mulher que era estéril e o homem é que rezou por ela. Porque uma mulher que era estéril antigamente, ela era muito apedrejada. Então o homem se compadeceu daquela mulher que não conseguia gerar um filho, ter um filho. Aí ele se ajoelhou e rezou. E pediu entre lágrimas. Diz a história que ele pediu entre lágrimas para que a mulher dele pudesse ter um filho. Olha quão grandes são as provações de Deus e os milagres. A mulher que era considerada estéril por todos os médicos, conseguiu ter a gravidez, conseguiu ter um filho. Foi uma alegria enorme. Imagina, aquele casal que há tantos anos juntos, lutando para ter um filho, quando esse filho vem, que isso, mimavam, ou paparicavam e davam tudo que lhe convinham. Mas para a surpresa deles, esse menino com 5 ou 7 anos de idade, brincava perto de um tanque, quando ele caiu e foi levado pela forte correnteza. Não havia chance de nenhuma daquelas crianças sobreviver. Mais uma vez, o pai bateu de joelho no chão e suplicou, por intermédio de Santo Antônio, que ele ia ficar sem comer aquele dia e sem beber até encontrar o filho dele. Então, olha a importância da oração. Ele bateu o joelho no chão e ajoelhou e rezou e fez um voto. Qual voto? O voto da penitência, de ficar sem comer, de ficar em jejum, até encontrar o filho dele. Então, muitas das vezes, a gente precisa fazer penitência na nossa vida. A gente precisa, sem vergonha nenhuma, dobrar o joelho diante de Jesus misericordioso, lá na igreja, quando a gente está lá, chegar lá no Santíssimo, cumprimentar o Santíssimo, ajoelhar, pedir. É preciso o que a gente pede. Por isso eu comecei falando: pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta se abrirá. E como tudo é providência de Deus, o Antônio Candim já falou no início isso. Então Santo Antônio, aquele homem pediu para Santo Antônio, porque Santo Antônio intervém na nossa causa. Mas quem faz o milagre na nossa vida é Jesus Cristo. Ele é que sempre faz, mas Santo Antônio nos ajuda a pedir. Tamanho é a fé, é os prodígios, é o milagre de Santo Antônio. Aquele menino, um pai pediu, mas todos apareceu. Todas as crianças apareceu, seguido por pessoas que eles não
sabiam de onde eram, que quando entregou os cuidados do pai, instantaneamente, primeiro ele abençoou aquele pai, depois desapareceram. Então, o que a gente precisa também? A gente pede o milagre. O milagre acontece. A gente não agradece e a gente não reconhece o milagre que foi realizado. Então, a gente precisa ser aberto para a gente agradecer e reconhecer. Fala, hoje nós estamos no 9º dia. Todos os dias tem falado. Qual é o seu pedido? Qual é a sua intenção? O que você pede? Mas depois que Jesus realizar o milagre na sua vida, por intermédio de Santo Antônio, o qual nós estamos celebrando, devemos voltar e agradecer, como foi os 10 leprosos. 10 leprosos foram curados, mas um só voltou para agradecer. Então Jesus quer que a gente tenha um coração agradecido, porque Jesus é misericordioso. E Santo Antônio está sempre do lado de Jesus, tanto é que ele o traz em seus braços. Santo Antônio foi um homem pregador, que sempre pregou em praças públicas, um jovem que nunca teve medo de falar no nome de Jesus, do qual muitas das vezes a gente tem medo e vergonha de falar do nome de Jesus. E não é isso que Santo Antônio dá o exemplo para nós, não. Olha a máxima dele hoje. Tua caridade para com o próximo deve manifestar-se de 3 modos. Quais são os 3 modos? Olha quanto é difícil. Se te ofendeu, perdoa. Se afastou do caminho da verdade, do caminho de Deus, instrui aquela pessoa a voltar. Se tiver algum necessitado que você está vendo diante dos seus olhos, socorre. Isso é a máxima de Santo Antônio para nós. E às vezes a gente faz de cego, de mudo e de surdo para não ver as pessoas necessitadas que tem no nosso caminho. E a gente não pode, que hoje a gente está aprendendo na máxima de Santo Antônio. Às vezes a pessoa ofende a gente e ofende gravemente. Mas a gente às vezes não tem o coração aberto para perdoar. E Jesus quer que a gente perdoa. Então mesmo que não te peçam perdão, ou se a pessoa te pedir ou vier conversar com você, perdoa. Na Bíblia Jesus ensina a gente a perdoar 70 vezes 7. É um jeito simbólico que Jesus achou de falar, que é perdoar infinitas vezes. Porque nós somos pecadores, nós somos humanos. Então todas as vezes que alguém errar com você, perdoa. Hoje, no 9º dia, Jesus está pedindo para a gente perdoar. E se você vê alguém afastado do caminho de Deus, indo para o caminho do mal, para o caminho das drogas, corrige essas pessoas. No Evangelho, Jesus diz, não corrige diante de outras pessoas, diante de praça pública. Chama no cantinho e corrige a pessoa secretamente. Porque se você falar, ô fulano, você está fazendo isso errado, vai ser uma vergonha para a pessoa, ele vai revoltar e não vai te escutar. Agora, se você chamar ele com carinho, com cuidado, num cantinho, só você e ele, e Deus que está ali presente, talvez ele possa te escutar. Então a gente deve corrigir as pessoas que andam no caminho do erro, instruí-o. Se tiver algum necessitado, ajude-o. Gente, por favor, quando você vê alguém, às vezes um bêbado caído, se você não tem forças ou coragem de ajudar aquela pessoa, clame a alguém por ele, igual Santo Antônio fez, ele sempre clamava Jesus pelos pobres. Ah, mas tem um ali que está passando a noite inteira na rua, dormindo ali nesse frio. Ah, mas eu não conheço, eu tenho medo. Não, mas vamos chamar alguém, quem sabe uma polícia, quem sabe uma ambulância, um SAMU, uma pessoa que possa socorrer aquele por intermédio seu. É isso que Santo Antônio faz com a gente. Ele nos intermedia diante de Jesus. Mas Jesus quer que a gente faça a nossa parte também. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que Santo Antônio entre no coração de cada um de vocês e leve a intenção que você está fazendo ao coração de Jesus. O ano que vem, se Deus quiser, quero ver você aqui dando testemunho que seu milagre foi alcançado. Amém. Amém.